a minha história com o Gessar começa antes de eu engravidar. Eu fiz uma consulta quando eu estava, né, a gente estava se preparando para esse momento de engravidar, pensando, né, já tinha parado de tomar um anticoncepcional, e eu queria entender, na verdade, aqui em Botucatu, qual que seria o cenário, né, de fazer toda a gestação, pré-natal e tudo mais, e pensar futuramente em relação ao parto, né? Então, pensar nas possibilidades que eu tinha ali ao meu alcance para passar por essa experiência, né? Então, eu fiz uma consultoria antes para entender o meu ciclo, né? Fiz todo o acompanhamento com você e com a Jéssica, né, do ciclo, de entender o meu corpo, entender o momento certo, né, da ovulação, quais eram os sinais que o meu corpo dava também para demonstrar que eu estava ovulando ou não. Então, eu fiz esse pré-concepção. E aí, de fato, a gente acabou engravidando, né? E aí, iniciamos, então, o pré-natal de fato. E aí, eu fiz o pré-natal coletivo, né, com o grupo. Tem um grupo maravilhoso, inclusive, de gestantes, algumas delas que eu tenho contato até hoje, né? Então, que a gente vem vivenciando o pós, né? Não só nos grupos do Gestar, mas também como amigas próximas, assim, a gente acabou desenvolvendo um laço de amizade. E então eu fiz o pré-natal coletivo durante toda a minha gestação e também me senti confortável para seguir com o parto domiciliar. Então, iniciei o trabalho de parto em casa, iniciei e finalizei, né, o meu trabalho de parto em casa, e fiz uma transferência hospitalar no final, né, do meu parto por uma intercorrência com a minha placenta, mas sempre de forma muito tranquila, porque eu acho que o pré-natal coletivo me empoderou também, assim, para eu saber exatamente o que estava acontecendo, quais eram as fases, né, e acho que eu amo sorvete, então durante todo o meu trabalho de parto eu fiquei dando uns picolé, e então fiz todo esse acompanhamento com o Gessar, e também posteriormente, né, porque eu fiz a consultoria de amamentação até os 42 dias da Clarice, se não me engano, a gente tinha, né, então, acho que também tem essa parte importante. No finalzinho da gestação, eu estava com alguns desconfortos, porque ela já estava encaixada, então fiz toda a parte de terapia corporal, com moxa-bustão, acupuntura, óleos essenciais, o rebozo. Também, né? Hã? Fizemos indução Fizemos também. indução natural também, então foi assim, um período que eu lembro com muito carinho, assim, acho que, né, não vamos chorar. Vamos chorar, que eu já enchi o olho. Então, período que eu lembro com muito carinho e gosto muito, assim, de tudo isso. E aí terminei os 42 dias com a Clarice, né? Eu brinco até que foi difícil desmamar de vocês, né? Porque nesse meio tempo eu tive 3 mastites depois na época da amamentação. Só para chamar a gente, né? Só para chamar, na verdade, eu inventei. Então, acho que durante todo esse período mais crítico do puerpério, ter contato com vocês foi essencial, assim, para eu conseguir entender o que estava acontecendo, né, a questão dos hormônios e tudo mais, e entender aquele bebezinho também que estava ali, né, a gente estava ali se conhecendo, então foi essencial ter vocês toda semana, porque guardava todas as dúvidas, né, também ali na cabeça, conforme o dia ia acontecendo, e ter vocês por perto deu esse respaldo do tipo, tá dando tudo certo, não é que o meu leite está fraco, não é que não está descendo, não é que eu não estou sabendo colocar, né? Muda de posição, tem várias posições, posição deitada, invertida, lá. Então, coisas que a gente não sabe, na verdade, né? E aí fiz todo o acompanhamento depois, nesses 42 primeiros dias, né? Acho que é 42, eu não lembro exatamente quanto que é, que agora já passou mais de um ano, eu não me lembro. Mas fiz todo esse acompanhamento e depois fiz o pós, né? Então, quando a Clarice começou a introdução alimentar, eu fiz grupo de introdução alimentar e agora eu estou participando do grupo de desmame nessa fase aí, chegando perto de 1 ano e meio dela, que a gente já está fazendo esse desmame gradual com todo o apoio de vocês, que também dá todo esse fortalecimento, assim. Eu acho que também o fato de eu estar bem empoderada em relação a esse processo todo me deixa tão segura, não só do meu processo, mas também para ajudar outras pessoas que estão por perto, né? Então, poder dar esse apoio, por exemplo, para as minhas amigas que estão grávidas ou que acabaram de parir, né, poder falar dessa experiência muito enriquecedor, assim, que eu acho que mudou não só a vida da minha família, a minha vida, como também até a minha atuação profissional, assim, né?
Acho que eu tenho um outro olhar também em relação à maternidade por ter vivenciado tudo isso de uma forma tão positiva, assim. Eu acho que também você ficou com durante todo o procedimento, assim, né, de tomar a RAC e tudo. Então, isso me acalmou de um jeito, assim, Lu. E aí eu tenho a certeza também de que o Rodrigo estava com a Clarice e eu podia estar ali, eu não estava sozinha, né, eu tinha você do meu lado. Foi muito especial, assim. Então, né, depois ainda, durante o meu período lá na Unesp, vocês foram me visitar. Então, todo dia lá que tinha visita, tava alguém alguém lá olhando, né? Então, isso foi realmente muito, muito importante, assim, para mim, porque dá um nervosismo, né? Você está jogando às cegas, né? Principalmente para mim, que era a minha primeira gestação, né? Então, saber que está tudo certo realmente deixa essa solidão menos pesada, assim, né? Saber que estava tudo bem, que era aquele o processo mesmo, né? Então, inclusive, no meu trabalho de parto, sua massagem era muito melhor do que a do Rodrigo, né? Teve essa massagem que eu falei para ele, deixa que a Lu ficar aqui, né? Faz. Porque realmente esse jeito, assim, da massagem, tanto que eu não tomei nada de anestesia durante o trabalho de parto. E acho que isso também demonstra muito o ambiente que foi criado, né? E mesmo teve um encontro do pré-natal coletivo que foi sobre posições do parto, né? Então, os movimentos que dava para fazer, nossa, isso eu lembro de lembrar, né? Lembro de lembrar, mas eu lembro dessa aula, né, propriamente dita, assim, dessa questão do movimento, de me movimentar também para passar um pouco a dor, que foi, assim, fundamental mesmo, para eu me entregar para o meu processo de parto ali, sabe? Foi muito bom. No pré-natal, a primeira vivência que eu participei, que era sobre violência obstétrica, que foi muito profundo, assim, para mim. Era do fechar o olho, a gente vai com coisas. E falar sobre violência obstétrica, porque embora eu seja advogada, para mim tudo foi novo naquele momento, eu tinha que saber o que podia acontecer, o que não podia, o que eu tinha direito, o que não podia, né? Como, né, isso, o cuidado às vezes se traveste de uma forma, de uma violência, né? Quer dizer, a violência se traveste de um cuidado. E aquilo foi muito profundo, assim, para mim, acho que até por conta da ressignificação que o meu parto trouxe também o parto da Clarice, na verdade, trouxe para o meu próprio parto, né? Porque a minha mãe acabou sendo submetida a uma cesárea e eu sabia que isso tinha sido uma questão para ela, assim, que ela não gostaria, né? Eu gostaria de ter sido informada um pouco melhor. Foi esse período. Durante o parto, foi ter ido para a sala, porque eu estava no quarto, né, em alguma fase, sei lá que, não vou lembrar, né, mas estava no quarto, e aí vocês perguntaram se eu queria ir para a banheira, dar uma relaxada, e eu lembro de chegar né, ali no ambiente onde vocês tinham preparado, que acabou sendo o ambiente que a Clarice nasceu, e ter, assim, me sentido muito bem, assim, Estou chorando. De ter olhado e visto, assim, né, que tinha o cordão de luz, né, o cheirinho do incenso, né, pelo menos eu estava sentindo, as minhas santinhas, né, a banheira quentinha, assim, na hora de entrar, a sala organizada, né, para esse momento. Então, isso foi muito legal e me recompor. Depois corta essa parte. E o terceiro momento foi muito massa, esse foi até meio engraçado. Aí a gente não vai chorar nessa parte. Eu tava com muita dor da pojadura. Uhum. E aí vocês foram em casa para fazer uma massagem lá, fralda, né, geladinha e tal, e me ensinar a fazer a massagem em volta do bico. E você me deu um óleo essencial de laranja doce, para cheirar, e não estava saindo nada de leite, eu estava super nervosa, e aí você fez uma meditação assim ali comigo, e me deu óleo de laranja doce para cheirar, e na hora o leite escorreu, e eu, tipo, bruxona. E aí, cara, foi muito, assim, para mim foi muito bom, assim, foi uma sensação de alívio, não só física, mas também muito mental, assim. Então, na minha amamentação,
esse fato foi bem relevante, assim, o óleo de laranja doce. Então, depois fiquei super viciada em óleo de laranja doce, que você deixou para mim lá, né? Um pouquinho colocava no algodãozinho e ficava o dia inteiro cheirando óleo de laranja doce, assim, que foi realmente muito impressionante. E esse alívio também, né, de sair o leite, de eu ver que está saindo também, porque acho que a gente acaba trazendo essa coisa muito do material, né? Então, isso foi bem relevante. Nossa, Lu, foi total, foi uma revolução na minha família, né, na verdade, porque a gente comunicou que a gente ia fazer o parto domiciliar para todo mundo, né? A minha mãe participou de um dos eventos e o meu irmão também participou de um dos eventos, né? Então, ter tido esse apoio também, essa participação da minha família, foi muito relevante, assim, porque gerou uma série de discussões, né, medos, então acho que essa questão foi trabalhada, tanto que quando eu comuniquei minha mãe que eu ia fazer parto domiciliar e ela ficou com medo, ela foi participar, né, de uma vivência com vocês, e voltou totalmente fortalecida, assim, do tipo, filha, vamos lá, vamos trabalho de parto e tal, né, e então foi muito importante, assim, realmente foi uma revolução, não só para o meu lado, mas também para o lado do Rodrigo, né? Minha sogra, meu sogro também, que estavam bastante participativos ali, apoiando essa decisão. Então, ter empoderado toda essa rede familiar, ela foi muito relevante, assim, para que esse processo também fosse mais leve. E trazer dados, assim, né, Lu? Estudos, dados que eram ali relevantes e tal, sempre de uma forma muito técnica, assim. Então, minha família aqui tem um monte de médico, essa questão, né, de trabalhar com os dados, com as evidências e tudo mais, né, fazer um parto com base em evidências foi muito relevante, assim, muito importante mesmo. Não, eu acho que eu vou descrever como, né, a Raíssa também, e ela segue acompanhando a gente, né, eu acho que vocês três tornaram a minha maternidade muito leve, assim, de tudo que é pesado, né, e é pesado mesmo, fardo, psicológico, físico e tudo, mas eu acho que, assim, tudo que dava para fazer para tornar minha maternidade leve, vocês fizeram e superaram, assim, acho que para mim, né? Eu acho que eu descreveria vocês como uma equipe completa, assim, porque vocês pegam toda, né? Então tem essa coisa do natureba, dos cuidados naturais, né? Então do sabonete certo que eu vou usar para tratar essa ferida, né, do medicamento, do homeopático que eu vou usar para tratar essa questão e tudo mais. Então, eu acho que vocês pegam essa parte, né, da saúde mesmo, né, do cuidado com a saúde de uma forma muito completa, mas também toda a parte psicológica do rolê, assim. Então, vocês conseguem apoiar tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista psicológico também. Então, acho que isso realmente dá essa completude, assim, para a equipe, que é muito boa. Porque hoje essa era como se fosse uma casa, assim. Então, era para onde eu ia quando eu precisava de apoio, sabe? Tipo, eu tô com uma dúvida em se eu preciso trocar a fralda nesse momento. Tipo, eu preciso passar pomada toda hora, sabe? Umas coisas bem assim, mas que, tipo, nossa, como que eu vou dar banho, né, na criança? Como que eu saio da banheira? Tá difícil dar banho na banheira. Então, assim, acho que era essa casa segura que eu ia em todos os momentos que eu tinha, assim, né? Então, acho que foi muito importante, né, realmente, assim. Inclusive, muito amparada, assim, por tudo. E muita liberdade para falar absolutamente tudo, assim. E tudo sobre tudo, né? Então foi realmente muito, muito importante, assim. Não consigo nem pensar em julgamento, realmente, assim. Que bom, porque eu acho que essa é uma das grandes premissas, né? A mulher já é muito julgada na sociedade, ser gestante, muita culpa, parir, amamentar, fica muito... E é muito legal, assim, por exemplo, né, também dessa coisa do julgamento, a gente fez algumas rodas também sem os companheiros, né? Só mulheres mesmo. Então, essas rodas também foram ambientes de troca muito valiosos, assim, né? A questão do sigilo, da gente ter feito aquele pacto de sigilo antes, de ter tido liberdade para conversar também coletivamente sobre alguns desafios, inclusive, né, que já eram no próprio relacionamento. Então, foi muito, muito legal, assim, em nenhum momento me senti julgada, por mais que a gente estivesse convivendo, inclusive na roda coletiva, com pessoas completamente diferentes, com ideias completamente diferentes, vivências, pontos de vista. Então não consigo, assim, nem cogitar a palavra julgamento, né?
me entreguei, que eu acho que a pessoa tem que realmente, né, com a equipe, se conectar de alguma forma, assim, porque durante o trabalho de parto eu nem pensava nada, assim, eu só estava preocupada no meu processo, né, então acho que o fato de eu ter me entregado e realmente confiar minha vida em vocês, literalmente, eu tinha muita segurança, assim, de que se eu fosse me jogar do penhasco, vocês iam me pegar e iam me segurar, assim, sabe? Eu acho que isso, o fato de eu ter me libertado do tipo, cara, se tá doendo é porque tem que doer, porque elas estão fazendo o máximo que dá para fazer, né? Se eu tô fazendo essa posição que ela tá confortável é porque eu tenho o que fazer. Então, o fato de eu ter me entregado, acho que para mim torna a experiência muito mais positiva, ainda que eu tenha tido uma intercorrência. E eu lembro de você, da Jéssica, muito preocupada comigo, assim, do ponto de vista psicológico, no pós, né? E eu tava, assim, estava de zen total, gente, se eu tiver que passar por isso de novo, eu passo por isso de novo, não tem problema. Porque realmente, assim, para mim não foi uma questão, sabe? Porque eu me senti realmente, eu fui tomando meu picolé, inclusive, né, pro hospital. Então, foi muito tranquilo, assim, né? E mesmo no hospital, saber que você estava ali comigo, nossa, assim, é realmente a outra experiência de saber que estava ali segurando minha mão e que estava tudo certo, sabe? Então, realmente, na verdade, assim, eu acho que eu recomendo para qualquer pessoa. Tipo, você precisa ter essa experiência em vida de passar com uma consulta com vocês, qualquer que seja ela, sobre ciclo hormonal, conhecimento do seu corpo, né? Assim, essa ginecologia, assim, também mais voltada, eu não sei termos técnicos, né? Mas para essa identificação natural do nosso corpo, que eu acho que a gente perde. Fisiológica, né? Fisiológica. E da confiança que a gente tem que ter no nosso corpo em todo o processo, assim, né? Então, acho que, para mim, assim, ter passado pelo gestar do começo não chegamos ao fim, mas do começo até agora, porque não temos fim, né? Mas estamos até agora vencendo, mas desde o começo da pré-concepção, realmente, assim, foi quase que uma recuperação da minha feminilidade, assim, sabe? Acho que me conectar comigo mesmo de uma forma tão profunda que eu nunca tinha me conectado, assim, saber exatamente o que está acontecendo. Tipo, hoje, tanto que no meio do meu trabalho de parto, não foi trabalho de parto, foi na gestação, eu lembro de falar isso para vocês, gente, o meu cheiro mudou. A Jéssica, sim, esse cheiro mudou por conta disso, você está na etapa tal, blá, 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 muda mesmo, tem esse estudo. Então, ficava assim, essa percepção, sabe? Outra coisa que eu tive também foi formigamento na ponta do dedo. E aí eu falava, nossa, eu tô com formigamento na ponta do dedo. Sim, é normal, má, por conta disso, isso chama bubble blubs. Então, assim, realmente essa sensibilidade sobre o meu corpo, mesmo depois, né, vivenciando agora os primeiros anos da Clarice, foi fundamental para mim como mulher. E não só como mãe, não só como parturiente, não só como puérpera, não só como lactante, né, e tudo mais, mas realmente como mulher, assim, por isso que eu acho que é um marco na minha vida, realmente, a minha gestação, e ainda que não tivesse sido, né, não tivesse uma gestação no meio, eu acho que o fato de eu ter passado uma consulta com vocês mudou completamente a minha relação com o meu corpo. É um lugar de normalidade, assim, né, Lu? Isso deveria acontecer para todas as mulheres, assim. Essas informações eu acho muito incrível que vocês estejam realmente nesse momento, porque é uma informação que liberta, assim, né, uma vivência que liberta a gente também, assim, e que torna, né, como eu falei, todas as dificuldades desse processo, que são inúmeras e desconhecidas, né, muitas vezes, porque a gente não sabe, né, como a gente vai reagir, como o nosso corpo vai reagir, como vai estar o nosso emocional, tipo, como vai ser o puerpério, quanto tempo ele vai durar, tipo, nada disso é sabido, não tem ciência que explica, né. Então, acho que é realmente, assim, esse conhecimento que vocês têm, não só técnico, mas também emocional, assim, né, essa bagagem que vocês carregam de outros saberes, ela é fundamental, assim, para todas as mulheres. Então, eu fico muito feliz que vocês estejam nesse momento, porque realmente eu acho que todo mundo deveria, né, passar pela mão de vocês em algum momento da vida, assim, porque é muito especial mesmo, assim, o cuidado que vocês têm, muito completo. Eu digo, vocês marcaram minha vida, eu sou outra pessoa. Eu vou tatuar, gestar no meu próprio corpo. E para mim, achar o gestar também é esse mistério, sabe? De uma certa forma, que vocês abriram uma porta de outras coisas, de outras verdades, e não só do ponto de vista físico, né? Como eu falei, mas também psicológico, que foi se abrindo, assim, pro novo, realmente. Foi maravilhoso. Sim.